Efésios 3, 16 a 17 diz assim: peço que da riqueza da sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seus corações à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão firmes. Eu estava lendo esse texto ontem, eu gosto muito desse versículo 17. Cristo habitará nos seus corações à medida que vocês confiarem nele. O que Jesus sempre quis da gente foi isso: fé. Ele nem pede muito, sabe? Se for o tamanho de um grãozinho já é bastante. Mas a fé requer uma outra palavra: obediência. Ler esse texto me fez lembrar do dia que eu decidi obedecer a Deus. Eu estava sentada no sofá e cansada de duvidar se a voz que eu estava ouvindo na minha cabeça era a minha voz ou a do Espírito Santo. Então eu desliguei a TV e disse: eu vou fazer tudo o que você me mandar fazer, voz. E se vocês me vissem, iam achar que eu tava maluca. Eu ia levantar e a voz dizia: levanta não. Eu pegava alguma coisa pra ler e a voz dizia: vai lá pra página 40. Eu abria a geladeira pra comer e a voz dizia: agora não. E foi assim um dia inteiro, sabe? Você pode me achar maluca, eu posso me achar maluca, mas aquele dia foi importante pra mim porque me ensinou a confiar em Deus e a obedecer a voz dele. Hoje eu confio nessa voz que eu ouço e quando acho que ela pode ser coisa da minha cabeça, eu peço para Deus me confirmar tudinho na Bíblia. E não é que ele fala por ali também? Então Cristo habitará em seus corações à medida que vocês confiarem nele. As suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Esse versículo diz que Jesus vai morar com prazer no nosso coração se a gente confiar totalmente nele. E as raízes da nossa fé, elas vão começar a crescer em amor e nós ficaremos mais fortes. Quando eu falo sobre essas duas palavras, fé e obediência, eu lembro muito da história de Abraão. Abraão foi um cara que recebeu uma promessa de Deus. Deus chegou para ele e falou assim: olha para as estrelas do céu e conta essas estrelas, tenta contar essas estrelas. Você conseguiu contar? Não, né? Então, esse vai ser o número da sua descendência. E é uma promessa muito maneira, ele vai ter vários filhos, vai ter uma descendência gigante, só que tinha um problema. Qual era o problema? Abraão não tinha filhos, então como é que ele ia ter uma descendência gigante se ele não tinha filhos? Então essa era a promessa que Abraão carregava. E Deus, um pouquinho mais tarde, chegou e falou para ele: olha, você vai ter um filho. Sendo que existia um outro problema, porque Abraão e a sua esposa já eram bem velhos. Então, naturalmente, você olha e fala assim: mentira, isso aí não pode acontecer. Então, Deus falou para Abraão uma coisa super esquisita, super estranha, que não era possível ele, assim, por pensamento humano, como ser humano, acreditar que isso ia acontecer. Mas Abraão, ele creu na promessa de Deus, ele teve fé. E hoje ele é até chamado o pai da fé, porque ele acreditou na promessa que Deus tinha para ele. E hoje essa descendência é o povo de Israel. Essa descendência são as pessoas escolhidas pelo Senhor para morar eternamente com Deus. São as pessoas que acreditaram e que tiveram fé. Mais tarde, Abraão teve a sua promessa cumprida. O primeiro passo da sua promessa, o que aconteceu? O seu filho Isaac nasceu. E Isaac estava bem lá, eles gostavam muito de Isaac, né? Tava feliz com sua mamãe, Sara. E teve um dia que Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu quero que você faça uma coisa para mim. E Abraão falou assim: beleza, Deus, o que você quer? E Deus disse assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Naquela época era costume as pessoas sacrificarem um cordeiro, um novilho, algum animal por causa dos seus pecados. Jesus não tinha vindo ainda, então era necessário fazer isso. Hoje não é mais. Mas foi isso que Deus pediu a Abraão. Não para ele levar um cabritinho, levar uma ovelhinha e sacrificar, mas sacrificar o próprio filho. E Abraão, isso foi à noite, Abraão, quando foi de manhã, ele levantou, pegou o seu filho, pegou as suas coisas, levou os seus servos e eles foram. E quando chegou no pezinho do monte, Abraão chegou para os servos e falou assim: servos, vocês fiquem aqui porque eu e o menino vamos, adoraremos ao Senhor e nós voltaremos. Ou seja, Abraão tinha fé
que por mais que aquela voz que ele tinha ouvido e aquela mensagem de Deus, porque ele sabia que era Deus que estava falando com ele, por mais que essa mensagem fosse estranha e esquisita, Deus, ele não era um Deus de duas palavras. Deus não ia falar para Abraão que ele ia ter uma descendência gigante e depois ia falar para Abraão que o filho dele ia morrer. Não, ele acreditava na promessa de Deus e foi isso que ele fez. Abraão chegou a amarrar o seu filho e colocar o seu filho lá deitadinho, né? E quase matar o seu filho, uma coisa absurda. Na hora que Abraão ia sacrificar o seu filho, um anjo do Senhor chegou e impediu Abraão de fazer aquilo. E logo depois surgiu uma ovelhinha, um carneirinho, né? E eles puderam sacrificar aquele cordeiro. Ou seja, né? O que eu tô querendo dizer com toda essa história de Abraão? Abraão é chamado o pai da fé. Só que para ter fé, a gente precisa carregar essa outra palavra que eu disse hoje, obediência. A gente precisa obedecer a Deus, por mais que a voz de Deus seja estranha, né? Eu falava muito no outro vídeo que eu fiz sobre ouvir a voz de Deus e como a gente ouve a voz de Deus. Aqui na minha história estranha, porque foi uma história estranha, né, que aconteceu comigo, que eu contei aqui antes, essa também, né? Eu tive muita dificuldade no início de entender se essa voz que eu estava ouvindo era a minha consciência, se era a voz da minha cabeça, se era o Espírito Santo, se era Deus que estava falando comigo, quem estava falando comigo, se ninguém estava falando comigo, se eu estava ficando maluca. E eu decidi obedecer essa voz. Nas coisas mínimas, nas coisas básicas, como eu disse pra vocês. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas isso tudo foi muito importante pra mim porque eu consegui aprender a ouvir a voz de Deus. Você pensa num bebê, um bebê que acabou de nascer, você vê a reação desse bebê quando ele ouve a voz da mãe, quando ele ouve a voz do pai, quando ele ouve a voz de uma pessoa estranha. Ele conhece, mas isso não acontece de repente, né? Por que ele reconhece a voz da mãe? Por que ele reconhece a voz do pai? Por que ele sente esse amor? E por que ele fica tão feliz quando ele ouve essas vozes? Porque ele tá com essas pessoas todos os dias. Ele ouve essas pessoas todos os dias. E com a gente não é diferente. Se você para pra pensar, Deus fez tudo isso, todas as nossas relações, de uma maneira para glorificar e para dizer quem Ele é. Por isso que a gente consegue ver Deus nessas mínimas coisas, né? E assim, hoje eu tô falando sobre isso pra você porque o Espírito Santo de Deus me incomodou a mexer mais um pouquinho nesse assunto sobre relacionamento com Deus e dar mais um passo. A gente precisa dar mais um passo, que é o passo da obediência. A gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa ter essa fé, sabe? Só que a fé, ela não é simplesmente um sentimento. A fé não surge do nosso coração e ai, coisa linda, maravilhosa. Não. A fé, eu acho que ela tá muito mais ligada à nossa razão do que ao nosso coração, né? Porque muitas vezes a gente vai sentir coisas e Deus vai falar coisas totalmente diferentes na nossa cabeça. E a gente precisa entender que por mais que as coisas estejam, assim, acontecendo de uma maneira estranha e horrível, você pensa, Abraão, Deus pediu pra matar o filho dele, que coisa absurda. É absurdo, né? Só que Abraão entendia a promessa que Deus tinha feito pra ele. Essa era a diferença. Então, assim, busque hoje conhecer a voz do seu Criador. Busque hoje conhecer quem te criou. Porque Deus, Ele fala com a gente, Ele deseja falar com a gente. E a coisa mais preciosa que Ele pede pra gente é a nossa fé. Mas essa fé precisa ser carregada de obediência. Essa fé precisa ser acompanhada de obediência. A gente precisa obedecer a Deus. Então a gente vai mostrar que a nossa fé, ela é firme. Assim como diz aqui no verso 17, Cristo vai habitar o nosso coração à medida que a gente confiar nele. Então, confiando nele, tendo fé, as nossas raízes vão se aprofundar em amor e nos manterão fortalecidos. A gente vai ficar forte, né? Então, eu queria orar por vocês. Eu compartilhei isso tudo aqui. E sinta-se à vontade, tá? Para compartilhar comigo, ou com a Claudinha, ou com os seus pais, ou com uma pessoa que você tem mais proximidade sobre esse processo. Você tá ouvindo a voz de Deus, você tá tendo dificuldade, né? Porque
Como eu falei, não acontece de repente. A gente precisa ler a Bíblia todo dia, a gente precisa orar todo dia, a gente precisa ter os nossos ouvidos abertos e aprender a escutar a Deus. Queria orar com vocês. Eu acredito que Deus está colocando no nosso coração, no meu coração, no coração da Claudinha. A gente não está falando em relação a combinar, né, os temas, mas esses temas que a gente tem trazido, eles estão combinando porque não somos nós que estamos escolhendo, é o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem certeza que Deus está falando ao coração de vocês, tá bom? Vamos orar? Deus, eu louvo o teu nome, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, pela vida desses meus alunos. Muito obrigada porque a gente tem esse meio de interação, que em nome de Jesus eles possam entender essa mensagem, que eles possam aprender a ter fé, a obedecer ao Senhor, a ver valor nisso, que em nome de Jesus o Senhor, o teu Espírito Santo possa os ajudar a ouvir a sua voz. Nós sabemos que o Senhor quer falar com a gente, então por favor fale conosco, que os nossos corações, os nossos ouvidos se abram para você, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada vida, eu te agradeço por cada família e continua cuidando, Senhor, abençoando, Senhor, cada família que está vendo esse vídeo, Senhor, cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, que eles possam ser cheios da Tua glória, que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo, Deus, e que o Senhor possa dar todos os dias o sentimento a eles, a certeza de que o Senhor está com eles, em nome de Jesus, amém. Uma coisa que eu esqueci de falar, esqueci. A voz que eu ouço na minha cabeça, a voz de Deus que a gente ouve aqui na nossa cabeça, né? Ela não vai ser uma voz diferente da nossa. Ela vai ser a nossa voz. Então, tipo, você pode estar ouvindo a voz de Deus, mas achando que é a sua voz. É uma coisa meio estranha, uma coisa meio maluca, mas é isso, tá? Se você tiver alguma dificuldade, se você tiver tendo alguma pergunta sobre isso, se você, por mais que você tenha ouvido a história de Abraão, ouvido a história de Débora, ouvido a história de outras pessoas, mas ainda não entendeu, você nos procure. E principalmente, procure a Deus. Não adianta nada você ficar fazendo perguntas e perguntas e perguntas para as pessoas. As pessoas vão te dar respostas, mas mesmo que a gente faça perguntas, a resposta ela vai vir do Senhor. A resposta ela vai vir do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas acho que eu falei. Por mais que a gente leia a Bíblia todo dia, se a gente não lê a Bíblia acompanhada do Espírito Santo de Deus, essa leitura vai ser uma leitura morta, porque vai ser uma leitura como qualquer outro livro. A Bíblia, ela traz vida pra gente. Então, assim, busque a vida, não sozinho. Tô sempre falando isso. Busque a vida através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a gente se vê no próximo vídeo, beleza? E fiquem com Deus. Tchau!